Você já se perguntou se seus entes queridos falecidos ainda podem sentir o seu amor? Você já se pegou pensando que, se pudesse abraçá-los uma última vez, algo dentro de você finalmente descansaria? Existe uma dor que não se explica com palavras. A de recordar uma voz, um olhar, uma presença que não está mais aqui e sentir que o coração ficou com algo pendente. Muitos de nós vivemos o luto da mesma maneira. Vamos ao funeral, choramos, ouvimos palavras de consolo e depois voltamos à rotina, como se tudo estivesse encerrado. Com o tempo, sem percebermos, aceitamos uma ideia que parece razoável. A de que agora tudo está nas mãos de Deus e que não há nada de concreto que possamos fazer. Mas e se essa suposição estivesse tragicamente errada? E se houvesse almas que não estão perdidas, que estão salvas e destinadas ao céu, mas que ainda passam por uma purificação, esperando por ajuda? E se essa ajuda dependesse em parte de você? O Natal não é apenas uma lembrança do passado. É o tempo em que a palavra se fez carne e habitou entre nós. E, segundo as revelações recebidas por Santa Faustina Kowalska, esta época pode se tornar uma oportunidade poderosa. Não apenas para lembrar daqueles que partiram, mas para ajudá-los de forma real em seu caminho, rumo à glória eterna. Não se trata de sentimentalismo, nem de costume vazio. Trata-se de algo muito concreto: orações, sacrifícios e atos de amor que atravessam o limite entre a vida e a morte, levando alívio às almas que esperam por nossa ajuda. Hoje você vai descobrir 3 caminhos específicos para fazer deste Natal um Natal de misericórdia pelos seus falecidos. Se você ficar até o fim, entenderá como transformar seu amor em uma força espiritual que não para diante da morte. E antes de avançar, quero deixar uma pergunta que abre a porta para tudo o que vem a seguir. Quando foi a última vez que você pensou em seus entes queridos falecidos, não apenas com nostalgia, mas com o desejo concreto de ajudá-los? E se a sua oração pudesse ser para eles, o que uma mão estendida é para alguém que sofre em silêncio? Agora quero levar você ao ponto onde tudo deixa de ser teoria e se torna uma realidade que abala a alma. Porque Santa Faustina não falou do purgatório como uma ideia distante. Ela afirmou tê-lo visto. Em seu diário, na entrada número 20, ela conta que seu anjo da guarda lhe ordenou que o seguisse. E, de repente, ela se viu em um lugar que nunca tinha visto. Um local enevoado, envolto em fogo, cheio de uma multidão de almas sofredoras. Não era um relato para impressionar. Era uma cena que buscava nos despertar. E o mais impactante não foi o fogo nem a escuridão, mas o que aquelas almas faziam. Faustina escreve que rezavam com grande fervor, mas que essas orações não tinham eficácia para elas mesmas. Estavam cheias de desejo, cheias de esperança, mas incapazes de encurtar por si sós a sua purificação. Então surge a frase que muda tudo: somente nós podemos ajudá-las. Pare por um segundo e deixe que essa ideia atravesse você. Segundo o que ela viu, essas almas podem rezar sim, mas dependem dos vivos. Dependem de que alguém na terra se lembre, interceda, ofereça misericórdia, faça algo por elas. E se estamos falando de pessoas que você amou, isso não é mais um tema abstrato. É um chamado pessoal. Aqui é onde o vídeo original insiste em uma pergunta incômoda. Quando foi a última vez que você pensou nas almas dos seus falecidos com um desejo concreto de ajudá-las? Porque muitas vezes fazemos exatamente o mesmo. Choramos, lembramos e seguimos em frente. Como se o amor terminasse onde termina o funeral. Mas e se não terminasse? Santa Faustina propõe que essa suposição pode ser dolorosamente equivocada. E se essas almas estivessem esperando, ansiando, até mesmo clamando por nossas orações e pelo nosso amor, para completar sua purificação e entrar na plenitude da glória de Deus? A mensagem é reforçada com uma comparação simples. Imagine alguém em um hospital, recuperando-se de uma doença grave. Sabe que vai melhorar, sabe que terá alta. Mas a dor de agora é real. Agora imagine que sua família, que poderia visitá-lo, segurar sua mão,
levar-lhe ao alívio, simplesmente se esquece. Segue com a vida pensando que os médicos cuidam disso. Como essa pessoa se sentiria? O texto diz que isso é apenas uma sombra do que vive uma alma quando a esquecemos. Mas aqui surge a parte luminosa. Quando rezamos, quando oferecemos sacrifícios, quando praticamos a misericórdia em seu nome, essas almas recebem alívio imediato. Sabem que não foram esquecidas, sabem que são amadas, e o que poderia durar anos pode ser encurtado de maneira dramática por uma intercessão fervorosa. E então surge outra pergunta que o próprio roteiro original antecipa. Não sei o que fazer, não sei como ajudá-las. Justamente por isso, afirma, Jesus deu a Santa Faustina revelações concretas. Não para nos deixar confusos, mas para nos dar ferramentas precisas. Pergunta aberta para reter o espectador. Se seus entes queridos dependessem de uma única coisa sua neste Natal, algo que você pudesse fazer hoje mesmo, você faria ou olharia para o outro lado? Antes de entrar nos 3 caminhos concretos, o texto original faz algo importante. Apresenta a mulher que recebeu essas revelações para que você entenda que não estamos falando de uma figura inventada nem de alguém que buscava fama. Santa Faustina não foi teóloga, nem acadêmica, nem uma grande oradora. Nem sequer teve uma educação ampla, e precisamente por isso sua história atinge com mais força. Foi uma religiosa polonesa nascida como Helena Kowalska em 1905, em uma família camponesa pobre. Segundo o roteiro, ela teve apenas alguns poucos anos de escolaridade e durante grande parte de sua juventude trabalhou como empregada doméstica para se manter e ajudar sua família. Aos 20 anos, apesar da resistência inicial de seus pais, entrou na congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia em Varsóvia, adotando o nome religioso de Irmã Maria Faustina do Santíssimo Sacramento. Por fora, nada nela parecia extraordinário. Trabalhou como cozinheira, jardineira e porteira em diferentes conventos. Cumpria sua jornada como qualquer outra irmã faria. Obediência, regras, vida escondida. Mas o texto insiste nesta ideia. O que acontecia por dentro era outra coisa. Desde muito jovem, inclusive antes de entrar para o convento, Faustina viveu encontros místicos profundos com Jesus Cristo. Teve visões, ouviu sua voz no coração e recebeu luzes sobre a misericórdia infinita de Deus para com os pecadores e para com as almas após a morte. E tudo isso foi registrado, não em um livro elaborado, mas em um diário escrito com linguagem simples e direta durante os últimos anos de sua vida, por obediência ao seu diretor espiritual. Nessas páginas, ela registrou conversas com Jesus, visões do céu, do inferno e do purgatório, e a missão que, segundo o texto, Cristo lhe confiou: lembrar ao mundo a verdade do amor misericordioso de Deus e estender a devoção à divina misericórdia por meio de orações e práticas concretas que ele mesmo lhe ensinou. O roteiro destaca algo essencial. O que ela escreveu foi examinado cuidadosamente por teólogos e considerado em completa harmonia com a doutrina católica. E, em meio a todo esse conteúdo, um dos aspectos mais insistentes foi o que ela aprendeu sobre o purgatório e sobre como os vivos podem ajudar as almas. Não foi um episódio isolado. Em diferentes momentos, ela relata aparições de almas que pediam oração. E também escreve sobre a Virgem Maria visitando as almas do purgatório e levando-lhes alívio. Depois vem uma promessa central que o texto apresenta como chave. Jesus lhe diz que aqueles que venerarem sua misericórdia, a difundirem e se confiarem a ela, com grande confiança, na hora da morte serão abraçados por essa misericórdia, e ele será para eles não um juiz, mas um salvador. Pense no que isso significa dentro do argumento do vídeo. A misericórdia não é apenas uma ideia para se comportar bem. É uma força que afeta a vida, a morte e o que vem depois. E por isso, o que ela revela não pretende criar uma doutrina nova, mas mostrar com urgência e clareza o que a Igreja, segundo o próprio texto, sempre sustentou. Desde o princípio se honra a memória dos falecidos e se oferecem orações por eles, especialmente o sacrifício eucarístico, para que, purificados, alcancem a visão de Deus. Pergunta aberta para reter o espectador.
Se esta mulher simples, sem prestígio nem poder, viveu uma missão tão grande, o que isso diz sobre o que Deus pode fazer com uma vida escondida? E sobre o que você poderia fazer pelos seus falecidos, mesmo que se sinta insuficiente? Agora entramos no primeiro caminho concreto. O texto o apresenta como a prática que Santa Faustina usou com maior frequência e que, segundo se afirma, o próprio Jesus lhe recomendou de maneira específica para aliviar as almas do purgatório: rezar o terço da Divina Misericórdia por elas. Talvez você já tenha ouvido falar deste terço. Talvez até o reze de vez em quando. Mas o roteiro propõe uma pergunta direta. Você compreende de verdade o poder espiritual extraordinário que ele tem, especialmente quando é oferecido pelos falecidos? Porque aqui não se trata de recitar palavras por costume. Trata-se do que essas palavras significam e do que elas colocam diante de Deus. Segundo o conteúdo original, o terço não nasceu como uma devoção inventada por pessoas piedosas. Afirma-se que foi dado diretamente por Jesus a Santa Faustina em uma visão recebida em 1935, em Vilnius. No diário, na entrada 476, Jesus lhe diz para incentivar as almas a rezarem o terço que ele lhe deu, e acrescenta uma promessa que o roteiro repete com força: quem o rezar receberá grande misericórdia na hora da morte. Afirma-se inclusive que os sacerdotes o recomendarão aos pecadores como sua última esperança, e que, mesmo que alguém estivesse endurecido, se o rezasse uma única vez, poderia receber a graça dessa misericórdia infinita. Mas o texto não para no que o terço faz pelos vivos. Insiste que ele também tem alcance para as almas no purgatório. Menciona que em outras entradas do diário, Santa Faustina descreve como rezava especificamente pelas almas sofredoras e via como algumas eram libertadas rumo ao céu. E quando o roteiro cita sua atitude interior, o que se destaca é isto: ela não separava sua oração de sua vida. Na entrada 1698, ela oferece pelas almas o seu dia inteiro, suas orações, seus jejuns, suas mortificações e seus sofrimentos, pedindo que a misericórdia de Jesus as envolva e as conduza à luz eterna. A ideia central é clara: não é apenas uma reza, é uma entrega. Em seguida, o texto explica por que o terço seria tão poderoso para as almas do purgatório. Porque em seu núcleo, a oração não está pedindo algo pequeno, nem algo duvidoso. Está apresentando ao Pai o que tem valor infinito: o sacrifício de Cristo. Quando se reza: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. O que se faz, segundo o roteiro, é colocar diante de Deus os méritos infinitos da paixão, morte e ressurreição de Jesus, pedindo que esse mérito seja aplicado à purificação de almas concretas. Aqui o texto acrescenta uma afirmação contundente: o Pai não pode rejeitar essa oferenda, porque já aceitou o sacrifício do Filho. E por isso, rezar o terço pelos seus falecidos não seria enviar pensamentos bonitos, mas interceder com o centro mesmo da fé, pedindo que a salvação já realizada alcance plenamente aqueles que você ama. Depois, o roteiro entra na parte prática e descreve como rezá-lo de maneira concreta pelos falecidos. Primeiro, fazer o sinal da cruz devagar e com intenção, não como um gesto automático, mas como uma invocação real da Trindade. Depois, declarar a intenção com clareza, em voz alta ou no coração: ofereço este terço pelas almas dos meus entes queridos que estão no purgatório. E aqui o texto insiste em nomeá-los, dizer seus nomes, de modo específico, para unir o coração à sua necessidade. E ao longo das dezenas, o conteúdo original propõe meditar um aspecto da paixão conectado com a misericórdia. Por exemplo, pensar na flagelação e pedir que as chagas de Cristo purifiquem seus entes queridos de seus apegos ao pecado. Pensar na coroação de espinhos e pedir que essa aceitação do sofrimento os ajude a viver sua purificação com paciência. O ponto não é inventar imagens, mas unir cada parte da oração ao mistério de Cristo com uma intenção clara. Ao terminar, o roteiro recomenda não sair correndo. Ficar alguns instantes em silêncio, confiando que algo real aconteceu,
embora não seja visto. Porque, segundo o texto, Santa Faustina assegura que as almas sentem alívio quando se ora por elas, mesmo que você não perceba nada. E acrescenta um alerta de equilíbrio. Não se pode supor que tudo será instantâneo sempre, mas pode-se confiar que a oração nunca é desperdiçada e sempre produz fruto espiritual. Aqui o roteiro volta a prender o espectador com perguntas abertas. Se você acredita que suas palavras não mudam nada, por que seu coração se comove quando você reza por alguém? Se um terço oferecido com amor pode ser alívio para uma alma que não pode ajudar a si mesma, você se permitiria passar um Natal inteiro sem fazê-lo nem uma única vez? E se você pudesse escolher apenas uma pessoa de sua família para colocar hoje diante da misericórdia de Cristo, quem você nomearia primeiro? Depois do terço, o texto original passa para o segundo caminho e o apresenta como algo que, à primeira vista, pode soar antigo ou complicado, mas que, na verdade, é uma das formas mais eficazes de ajudar as almas do purgatório: oferecer santas missas, sacrifícios pessoais e ganhar indulgências por elas. Aqui o roteiro explica a lógica espiritual com uma imagem muito clara. A Igreja ensina, no Catecismo, que existe um tesouro espiritual, o valor infinito dos méritos de Cristo, unidos aos méritos da Virgem Maria e de todos os santos. Esse tesouro não é uma ideia poética, mas uma riqueza espiritual que, segundo o texto, pode ser aplicada para ajudar tanto os vivos quanto os falecidos. E quando se pede para celebrar missas, quando se oferecem sacrifícios, quando se ganham indulgências e se aplicam às almas do purgatório, o que se faz é recorrer a esse tesouro e direcionar seus benefícios a almas concretas. Depois, o roteiro destaca que, entre tudo o que podemos oferecer, a intercessão mais poderosa pelos falecidos é a Santa Missa. E dá uma razão precisa. A missa não é apenas uma oração, nem uma cerimônia. É a atualização do sacrifício de Cristo, o memorial vivo do Calvário. Segundo o Catecismo, afirma-se que o sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. Por isso, cada missa tem um valor imenso, porque é o próprio Cristo quem se oferece ao Pai. E quando você pede uma intenção de missa por uma pessoa falecida, está suplicando que os méritos desse sacrifício sejam aplicados à purificação dessa alma. Neste ponto, o texto menciona como Santa Faustina entendia isso com profundidade. Fala de seu amor pelo Santíssimo Sacramento e de como encontrava força e luz na Eucaristia. A ideia central não é adornar sua vida, mas mostrar que ela não falava do purgatório de longe. Vivia unida à fonte que, segundo o roteiro, tem o poder maior para ajudar as almas. E então o conteúdo torna-se prático. Como se faz? O texto diz: entre em contato com sua paróquia e solicite uma intenção de missa pelos seus familiares falecidos. Muitas paróquias aceitam essas intenções e costuma-se fazer uma pequena oferta para sustentar o sacerdote e a comunidade. O roteiro insiste em uma nuance importante. Não se paga pela missa, porque a missa tem um valor que não pode ser comprado. A oferta é um apoio à igreja, enquanto você pede que essa missa seja aplicada pelo bem espiritual de seus entes queridos. Menciona-se, inclusive, que algumas pessoas pedem várias missas, por exemplo, uma série de 9 dias, como um gesto especialmente intenso de intercessão. Depois, o roteiro acrescenta o segundo elemento deste caminho: oferecer sacrifícios pessoais pelos falecidos. Volta à atitude de Santa Faustina, que oferecia sua jornada, suas orações, seus jejuns e seus sofrimentos pelas almas. E propõe algo muito concreto que qualquer um pode fazer. Ao acordar, fazer uma oferta consciente. Entregar a Jesus tudo o que vier no dia, cada oração, cada dificuldade, cada pequena renúncia, com uma intenção clara pelas almas do purgatório. O texto ressalta que não são necessárias ações extremas ou dramáticas. Fala de sacrifícios simples realizados com amor, como renunciar a um alimento ou bebida que você gosta durante este tempo, ou deixar de reclamar diante de pequenos incômodos e oferecer esses momentos como uma união silenciosa com a cruz de Cristo. Também menciona atos de bondade e caridade feitos deliberadamente em memória de um familiar falecido, pedindo que o fruto espiritual desse bem seja aplicado à sua purificação. Em seguida,
vem o terceiro elemento, as indulgências. O roteiro define a indulgência como a remissão, diante de Deus, da pena temporal devida por pecados cujas culpas já foram perdoadas. Afirma que a Igreja, pela autoridade recebida de Cristo, concede indulgências a partir do tesouro espiritual de Cristo e dos santos. E aqui o texto assinala que em certos momentos do ano, especialmente no Advento e no Natal, existem práticas concretas associadas a indulgências plenárias. Visitar uma igreja, rezar pelas intenções do Papa, confessar-se, receber a comunhão e rezar determinadas orações. O essencial para o roteiro não é enumerar além do que diz, mas destacar esta possibilidade. Você pode ganhar a indulgência para si mesmo ou pode oferecê-la por uma alma do purgatório. E então o conteúdo afirma algo que busca impactar. Se as condições de uma indulgência plenária forem cumpridas e ela for oferecida por uma pessoa falecida, está se pedindo a Deus que retire toda a pena temporal que ainda resta, o que potencialmente poderia significar sua libertação. Mesmo uma indulgência parcial, diz o texto, encurta o tempo de purificação. Por isso, convida a se informar-se na paróquia ou buscar quais são as práticas concretas com indulgência e realizá-las com intenção, aplicando-as aos seus entes queridos. Tudo isso volta ao núcleo que já apareceu na visão. As almas do purgatório não podem ajudar a si mesmas. Podem rezar com fervor, mas não por si mesmas. Por isso, cada missa oferecida, cada sacrifício, cada indulgência, é como se você enviasse auxílio espiritual àqueles que esperam. E o roteiro arremata com uma ideia direta. Seu amor não precisa terminar no túmulo. Ele pode continuar de maneira poderosa através dessas obras de misericórdia. Perguntas abertas para prender o espectador. Se sua família tivesse a possibilidade de aliviá-lo em uma dor real e não o fizesse, como você se sentiria? Se você acredita que a missa é o ato mais alto de intercessão, por que não pedir ao menos uma por essa pessoa que ainda lhe dói lembrar? E se hoje você pudesse oferecer uma renúncia pequena, uma única, mas feita com amor, o que escolheria para transformá-la em ajuda concreta para uma alma que depende de você? O terceiro caminho pode surpreender, porque à primeira vista parece que não tem relação direta com as almas do purgatório. Mas o texto original o apresenta como uma das formas mais profundas de misericórdia. Praticar a caridade concreta com os vivos e oferecer esses atos em nome dos seus entes queridos falecidos, pedindo a Deus que aplique o fruto espiritual dessa caridade à purificação deles. A base desta ideia, segundo o roteiro, está no ensinamento de Jesus no Evangelho de Mateus. Lá Cristo diz que teve fome e lhe deram de comer, teve sede e lhe deram de beber. Era estrangeiro e o acolheram, estava nu e o vestiram, enfermo e o visitaram, na prisão e foram vê-lo. E quando os justos perguntam quando o viram assim, Jesus responde que cada vez que o fizeram a um dos menores, a ele o fizeram. A conclusão do texto é direta. Cada ato de caridade para com uma pessoa necessitada é um ato feito ao próprio Cristo. Depois o roteiro leva este princípio um passo adiante, apoiando-se no que Santa Faustina escreve em seu diário. Assinala que ela entendia que nenhum ato de amor se perde, que tudo o que é feito por amor volta ao Senhor e serve para a salvação das almas. Por isso, o valor espiritual do bem que você faz não fica encerrado em um momento. Pode ser oferecido, pode ser direcionado, pode se tornar uma intercessão real. Em termos práticos, o texto diz que, quando você alimenta o faminto, veste o nu, visita o enfermo ou realiza qualquer obra de misericórdia, pode oferecer esse ato pelas almas do purgatório, e Deus aplicará seu mérito à purificação delas. E aqui surge uma imagem que o roteiro repete com força. É uma bênção tripla. Você cumpre o mandamento de amar o próximo, acumula tesouro no céu e, ao mesmo tempo, ajuda a libertar almas. Nada se desperdiça, tudo se multiplica, tudo se transforma em graça de maneiras que não conseguimos medir. Depois, o conteúdo desce para a realidade da sua vida cotidiana e convida você a identificar atos concretos de caridade possíveis durante este tempo. Menciona exemplos claros: ajudar uma família pobre com comida ou roupa, visitar uma pessoa idosa que vive sozinha, assistir alguém doente
oferecer apoio a quem está passando frio ou necessidade, ou até mesmo enfrentar uma caridade mais difícil, perdoar alguém que o feriu. O texto ressalta que a misericórdia nem sempre parece espetacular, mas pode ser real, custosa e transformadora. E então chega o ponto-chave que o roteiro repete como método. Antes de fazer cada ato de caridade, realize uma oferta interior deliberada. Dizer interiormente algo como: Jesus, faço este ato de amor em memória de minha mãe, de meu pai, da pessoa que morreu. Peço que tome o valor espiritual deste bem e o aplique para ajudar essa alma. Que este gesto suba ao céu como uma oração por ela. A ideia central é que o ato não se torna algo mágico pela fórmula, mas pela intenção consciente com que você o une à misericórdia de Cristo. O roteiro também apoia esta prática lembrando o ensinamento do catecismo sobre o amor aos pobres e a incompatibilidade entre a caridade e o egoísmo com as riquezas. O importante aqui, seguindo o texto, é a lógica espiritual. Quando você vê Cristo no rosto do necessitado e age, está vivendo o coração do cristianismo e se tornando um canal de misericórdia. Depois, o conteúdo volta a Santa Faustina para mostrar que isso não era teoria em sua vida. Ela é descrita como uma religiosa conhecida por sua amabilidade, inclusive com pessoas difíceis, oferecendo pequenos serviços com alegria, mesmo quando estava cansada ou doente. E menciona-se seu desejo ardente de que ninguém se perca. Um coração que suplica misericórdia, inclusive para os maiores pecadores. Com isso, o roteiro busca deixar uma impressão clara. A caridade oferecida não é apenas uma ajuda para os falecidos, é também uma transformação interior. Torna você mais parecido com Cristo, porque o treina a amar sem buscar recompensa imediata. O texto acrescenta outra dimensão que fecha este caminho com força. Quando você vive a caridade em memória dos seus falecidos, também os honra da forma que realmente os beneficia. Muitas pessoas honram os mortos com flores, velas, fotografias e cerimônias. Não se diz que isso seja ruim, mas o roteiro afirma que a honra mais profunda é continuar seu legado de amor com obras de misericórdia e oferecer esse bem para seu benefício eterno. Se sua mãe foi bondosa, seja bondoso em sua memória. Se seu pai foi generoso, seja generoso em nome dele, não como um gesto vazio, mas como uma intercessão. Perguntas abertas para prender o espectador. Se cada ato de caridade toca a Cristo, o que aconteceria se você o oferecesse conscientemente por aquela pessoa de quem mais sente saudade? Se você pudesse transformar uma única ação de hoje em alívio espiritual para uma alma que espera, que ato escolheria? E se você tem dificuldade em perdoar, poderia essa dificuldade se tornar precisamente sua oferta mais poderosa pelos seus falecidos? Depois de mostrar os 3 caminhos, o texto original chega a um ponto decisivo. Tudo o que foi aprendido deve se tornar concreto. Porque, segundo o roteiro, o conhecimento sem ação é como uma semente que nunca é plantada. Tem potencial, mas não dá fruto. E aqui o narrador muda o tom. Deixa de explicar e começa a propor um desafio prático, uma espécie de plano espiritual que pode ser iniciado imediatamente. O roteiro o chama de Desafio de Misericórdia de 7 dias, pensado para o Natal ou para a temporada natalina. Não o apresenta como teoria, mas como um itinerário simples, repetível e carregado de intenção. A ideia é que, se alguém o cumprir com fidelidade, algo muda por dentro. A comunhão dos santos deixa de ser uma frase e se torna experiência viva. O primeiro ponto do desafio é rezar o terço da Divina Misericórdia pelo menos uma vez a cada dia, oferecido especificamente pelos entes queridos falecidos. O texto insiste em fazê-lo com intenção, escolher um momento realista, talvez de manhã antes de começar o dia ou à noite antes de dormir. E ao rezá-lo, nomear 1 ou 2 pessoas concretas, de modo que a oração não fique em generalidades, mas em amor direcionado. O segundo ponto é fazer com que se ofereça ao menos uma santa missa pelos seus falecidos durante esta temporada. O roteiro diz para entrar em contato com a paróquia e pedir a intenção. Acrescenta um detalhe prático. Se o dinheiro for um problema, pode-se falar com o sacerdote, porque muitas paróquias, segundo o texto,
Podem oferecer missas, mesmo quando não é possível dar a oferta habitual. O importante, repete, é a intenção e o amor. E, se puder, assista a essa missa pessoalmente e comungue por essa intenção, unindo o coração ao sacrifício do altar. O terceiro ponto é realizar cada dia um ato concreto de caridade por alguém que precise e oferecê-lo explicitamente pelos falecidos. O texto dá exemplos simples. Comprar uma refeição para uma pessoa necessitada, visitar um doente, ajudar um vizinho com as compras, doar para uma obra de caridade ou até mesmo dizer uma palavra de encorajamento a alguém que está abatido. O essencial é fazer a oferta interior antes de agir, pedindo que o fruto espiritual desse bem seja aplicado às almas do purgatório. O quarto ponto, se for possível, é confessar-se durante esta temporada, fazer um exame de consciência sério, confessar com contrição e cumprir as condições para uma indulgência plenária oferecida por um ente querido falecido. O roteiro recorda as condições habituais: confissão sacramental, comunhão, oração pelas intenções do Papa e estar livre de todo apego ao pecado, e apresenta isso como um presente potente para uma alma que espera. O quinto ponto é talvez o mais íntimo. Cada noite, antes de dormir, dedicar 5 minutos de silêncio, pensando em seus entes queridos falecidos. O texto propõe fazê-lo com amor e compaixão, trazê-los à memória, falar com eles no coração, não como se fossem responder com palavras humanas, mas como membros do corpo de Cristo unidos a você. Dizer a eles que os ama, que reza por eles e pedir que orem por você de onde estiverem. Esta parte do desafio busca fortalecer a conexão de caridade que, segundo o roteiro, a morte não rompe. Em seguida, o texto afirma que, se alguém viver este plano com fidelidade, experimentará frutos. Não necessariamente sinais externos, mas algo mais profundo: consolação, paz e transformação interior. O roteiro menciona que algumas pessoas relatam consolos, sonhos ou coincidências que lhes dão paz, mas adverte que o centro não são os sinais, mas a mudança do coração. Rezar por quem não pode ajudar a si mesmo torna você mais parecido com Cristo, ensina a amar além do visível e o prepara para a sua própria morte, porque um dia você também precisará de oração. Perguntas abertas para prender o espectador. Se você aceitasse este desafio por 7 dias, que parte lhe custaria mais? Rezar, sacrificar-se ou amar com fatos? Se você só pudesse fazer uma coisa hoje mesmo pelos seus falecidos, qual seria? E se um dia você estivesse esperando a oração de alguém, o que gostaria que fizessem por você? Agora o roteiro original entra no encerramento com um tom mais contemplativo, como se quisesse deixar uma imagem em sua mente que você não possa afastar com facilidade. Convida você a parar e imaginar algo, não para entretê-lo, mas para que o coração entenda o que a cabeça costuma deixar pela metade. Imagine que você está em um lugar entre a terra e o céu. Um lugar onde o tempo pesa de forma diferente e as fronteiras parecem finas. Diante de você surgem as almas de quem você amou. Sua mãe ou seu pai, avós, amigos, talvez até alguém que se foi cedo demais. Não estão condenados, não estão em desespero como os perdidos. Segundo o texto, estão cheios de esperança e da certeza de que chegarão ao céu. Mas atravessam uma purificação, um despojar-se de tudo o que ainda não é amor perfeito. E enquanto você os olha, o roteiro insiste em algo que dói por dentro. Essas almas estão cientes de você. Elas o veem em sua vida cotidiana. Gostariam de se comunicar, mas não podem fazê-lo com palavras humanas. Só podem esperar, com esse anseio silencioso, que você se lembre, que você reze, que você ajude. E então o texto propõe um instante decisivo. Uma dessas almas olha para você com uma intensidade que o desarma. Você reconhece uns olhos, um sorriso, um gesto, e nesse momento entende o que antes não compreendia totalmente. Seu amor por eles não tem que terminar com a morte. Na verdade, segundo o roteiro, agora é quando eles mais precisam. O encerramento afirma com força que isso não é fantasia,
mas a realidade que Santa Faustina disse ter visto e o ensinamento constante da Igreja. O purgatório é real, sua necessidade de oração é real, a comunhão entre vivos e falecidos é real, e o poder de ajudá-los mediante oração, sacrifícios e misericórdia é real. E aqui, o texto volta ao Natal para dar a ele seu significado mais amplo. Não se trata apenas de lembrar o nascimento de Jesus há 2000 anos. Trata-se de estender a misericórdia nascida em Belém a todos, inclusive àqueles que já passaram desta vida. O roteiro lembra que a misericórdia de Cristo não conhece fronteiras, nem mesmo a fronteira da morte. E por isso, convida você a participar dessa misericórdia ilimitada, rezando pelos seus falecidos. Depois vem uma ideia final que o texto repete como uma lei espiritual. Quando você ajuda as almas de seus entes queridos, também se prepara para sua própria morte. Porque um dia, e ninguém sabe quando, você será quem precisará da oração de outros. A misericórdia que você dá é a misericórdia que volta para você. O roteiro conecta isso com a frase de Jesus: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Não como um slogan, mas como um princípio espiritual profundo. O amor que você entrega é o amor que receberá. E por isso, a última pergunta do roteiro não é informativa, é uma escolha. O que você vai fazer com o que ouviu? Fechará o vídeo, sentirá um momento de emoção e depois o esquecerá ao voltar à sua rotina? Ou permitirá que isso o transforme? Aceitará fazer deste Natal um Natal de misericórdia, rezando, sacrificando-se e vivendo a caridade em nome daqueles que você ama?